Boa noite, meus amigos e minhas amigas. São 23 horas e 4 minutos. O Cruzeiro, jogando no Mineirão contra o Vasco da Gama do Rio de Janeiro, conseguiu os pontos necessários para disputar a Série A a partir do ano que vem. Quando eu digo a partir do ano que vem, é porque o Cruzeiro está de parabéns, porque tem à frente o Ronaldo Fenômeno, que em poucos meses transformou o Cruzeiro realmente num clube de primeira divisão. E como presente de aniversário, o Ronaldo, que amanhã completa anos, ganhou a primeira divisão aqui e também ganhou a primeira divisão lá na Espanha. Então é um homem realmente que trabalha, um homem que tem projetos, um homem que dá sequência naquilo que inicia, sempre com os pés no chão. E teve pela frente o Vasco da Gama, que nós temos falado aqui, que não vai passar de um centro de treinamento de estrangeiros. E a maior prova está no time atual. A orientação que é dada para o treinador é que lance os jogadores novos. Então, numa competição que precisa realmente de experiência, o Vasco da Gama está lançando meninos verdes, garotos. E deixa de lado, por exemplo, um jogador como Alex Teixeira, como Figueiredo, Fábio Gomes, né? Que são jogadores experientes que poderiam render muito para o time do Vasco da Gama. E aí teve a volta de quem? Do Jorginho. O Jorginho aceita pegar o time do Vasco pela terceira vez, num momento difícil. Por que no momento difícil? Porque a orientação é esta: tem que colocar os garotos novos. Por que colocar os garotos novos? Porque a 777, que é a empresa internacional que agora é dona do Vasco da Gama, e o torcedor passou a ser um freguês, um cliente, quer que coloque jogadores novos, porque a 777 já está querendo faturar. Não interessa se o Vasco da Gama vai voltar para a primeira divisão ou não. Só um cego que não vê. Aí você que está do outro lado da telinha vai me perguntar: ah, Levi, mas e o Ronaldo? Também não assumiu o Cruzeiro? Aí é diferente. Ronaldo é brasileiro. Ronaldo cresceu dentro do Cruzeiro. Ele tem um amor pelo Cruzeiro. Claro, evidente, ele vai ganhar dinheiro, mas a seriedade que ele montou o elenco para disputar a segunda divisão está à prova. Só para ter uma ideia, o Cruzeiro está na frente do segundo colocado, 15 pontos. 15 pontos. Então, um trabalho espetacular do Ronaldo. Tem jogadores novos? Tem, mas a maioria do elenco é uma maioria que tem experiência. Já o Vasco não. O Vasco vem capengando, vem andando de bengala, e agora tem um jogo duro contra o Londrina. Ah, Levi, mas o jogo é em São Januário. Ah, mas o Vasco também já perdeu lá em São Januário. E o Londrina está indo bem, está subindo.
E ainda, nesta rodada, o Londrina ainda não jogou. E se ganhar, vai passar já vai passar o Vasco. E o Vasco vai pular para quinto lugar. E faltando, se eu não me engano, são 10 rodadas que estão faltando, vai ser muito difícil. Esse time que fica dependendo somente de um jogador de 41 anos chamado Nenê. Nenê é um craque, mas eu acho que o Nenê também já deveria ter dado uma paradinha, tá? Porque senão ele vai jogar todo o passado dele de um belo desempenho no futebol brasileiro no lixo, porque ficam dependendo só dele. Então não é por aí que o Vasco tem que fazer. Então foi muito bom, porque eu tenho falado já há meses que o Vasco continua sendo um clube que tem um time de segunda divisão. Parabéns para o Cruzeiro. Aqui em Minas Gerais é só festa hoje. Parabéns. Nós mineiros ficamos satisfeitos porque temos certeza absoluta que o Ronaldo vai fortalecer esse elenco e pedir ao Paulo Pesolano que tenha cuidado, porque ele continua fazendo uma verdadeira farra à beira do gramado. Na primeira divisão será um pouco difícil ele conseguir isto sem estar toda hora sendo expulso. Então, o Cruzeiro vai disputar o Campeonato Mineiro, vai disputar o Brasileiro, vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar mesmo, porque a maneira de agir do Ronaldo é diferente, muito diferente do que empresa como essa de 777. A empresa 777 não quer saber de títulos, quer saber de peneirar os jogadores. Inclusive tem um jogador lá no Vasco, me fugiu o nome agora, camisa 8, e já colocaram o preço dele de 50 milhões de euros. 50 milhões de euros. E desculpa, mas não vi nada nesse jogador para custar 50 milhões de euros. Vi nada, absolutamente nada. Mas por quê? Já é a empresa 777 que já está querendo colocar, já está querendo vender para poder tirar o dinheiro, porque o Vasco custou uma bagatela, se eu não me engano, 700 milhões. Uma bagatela. O Vasco campeão de Teresa Herrera, o Vasco campeão brasileiro, o Vasco várias vezes campeão estadual, o Vasco que era respeitado naquelas excursões maravilhosas que fazia ao México, fazia todo mundo. O Vasco do Roberto Dinamite, o Vasco do Paulinho Bellini Barbosa. Hoje não. Hoje o Vasco é mais um clube de futebol disputando a segunda divisão. E o torcedor do Vasco, ele deve começar a voltar a fazer as novenas, acender vela, porque o time que jogou hoje simplesmente foi massacrado pelo Cruzeiro. Foi massacrado. 3-0 foi muito pouco. Era jogo para 5 ou 6-0. Uma vergonha. Um clube como o Vasco da Gama, um nome que tem mundialmente, chegar no Mineirão e jogar um futebol tão medíocre. Tão medíocre.
Mas por quê? Porque não quer colocar realmente o verdadeiro time, que é para disputar a segunda divisão. E o time está lá, mas não prefere colocar os meninos novos no fogo, porque precisa, porque a empresa internacional precisa vender logo o jogador, dane-se se vai ficar na segunda divisão, na terceira, na primeira, não interessa, querem vender, querem botar na feira, não interessa se a feira é na avenida, se é no beco ou se é na rua. O Vasco, hoje, quando entra em campo, são verdadeiras feiras, como tem nas ruas do Rio de Janeiro, e quem der mais. Então essa que é a verdade. Tem jogadores lá com condições de defender a camisa do Vasco, porque tem experiência. Esse jogador Fábio Gomes, que o Atlético Mineiro emprestou, ele é bom jogador. Acontece que ele aqui no Atlético, ninguém deu chance. Ninguém pode julgar um jogador jogando 15 minutos, faltando para terminar o jogo. Fábio Gomes só jogou uma partida aqui, completa, como titular. E lá no Vasco a mesma coisa. Ora, o Fábio Gomes joga muito melhor do que esse Ranieri. Esse Ranieri é fumaça. Aí vai colocar o Fábio Gomes na reserva de Ranieri. Fábio Gomes é muito bom. Você que está me assistindo, entra no Google e veja os gols que esse rapaz já marcou na vida. Gols maravilhosos. É um talento. Pois é. Mas você que está do outro lado está perguntando quem é o Cabeça Branca? O Cabeça Branca é o Levi Lafetá. Inclusive eu fui sócio do Vasco. Saí por causa exatamente da falta de interesse dos dirigentes em conservar o Vasco da Gama grande. Como se falava, o gigante da colina. Hoje não. Hoje o Vasco não passa de um anão da colina. Uma vergonha. Eu sou Levi Lafetá, jornalista, radialista, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresa e general manager de futebol. E se o senhor que está do outro lado tem dúvidas se eu participei da vida do Vasco, entre no blog FAO, Força Almirante de Oposição. Eu falo porque não sou gago. Boa noite. Boa noite mesmo, de Levi Lafetá.